Esse é o podcast Data Delas, impulsionado pelo Datalogando. Estamos aqui no Creators Studio. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu gostaria de convidá-los para aprender junto comigo sobre um tema quentíssimo que é o mundo de dados, mas sob a perspectiva feminina. Meu nome é Ana Santos, sou analista de dados há 6 anos e eu comecei essa jornada me apaixonando num cenário tanto quanto incrível quanto as Growth Meetings do Nubank. E a convidada de hoje eu conheci lá, nesse cenário incrível. Está aqui comigo Fernanda Face, por os íntimos, Fer. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria, quem diria. Tomei a liberdade aqui, vou fazer uma apresentação sua, do jeito que eu te vejo, tá? Vamos lá. É formada em engenharia de gestão, mas começou ali a carreira acadêmica na medicina e depois se encontrou no mundo de exatas. Ela atuou em empresas como Itaú, 99, Nubank, como eu já citei anteriormente, e esteve lá na época do boom, de 2017 a 2022, mas não foi só no Brasil, foi no México também, iniciando uma iniciativa fora da curva. Nesse meio tempo, ela foi a passear na Arábia Saudita e começou uma área de growth do outro lado do mundo. E agora, ela é empreendedora na área da educação, unindo todo o conhecimento de dados atrelado ao growth marketing, que é o assunto de hoje. No Nubank, eu assisti de perto um desafio que muitas empresas têm, que é mensurar o impacto das campanhas de marketing online e marketing offline. Acertei, Fê? Acertou. E esse é um resumo, porque a trajetória e toda a história por trás do que a gente está vendo aqui hoje, bonitinho, é de muito perrengue, mas hoje não é o foco. Eu queria começar aqui abordando o assunto, né? Growth Marketing. O tema principal vai ser Growth Marketing, o desafio das métricas de vaidade. Se você não sabe o que é métrica de vaidade, é quando você constrói um KPI, mas aquele KPI não está medindo o que você acha que ele está medindo. E o desafio da experimentação, que é o famoso teste AB. Isso, maravilha. E é realmente algo que eu vejo em muitas empresas, né? Então, pelo Nubank, acredito que no Nubank nós tivemos muita sorte até de ter ali todo um povo muito analítico, pessoas aí que nos ajudavam muito nas iniciativas, mas eu vejo que essa questão aí de usar as métricas corretas, de desenvolver realmente essa parte de experimentação nas empresas é um desafio muito grande, tá? E não vai tanto pela parte técnica também, vai muito pela parte também da política das empresas, né? Que também podemos ali focar um pouco mais sobre esse assunto aqui na nossa conversa. Vamos fazer uma coisa que a gente gosta. Vamos brincar de business case e quebrar em menores partes. Com Primeira certeza. pergunta. Qual a diferença do growth marketing para o marketing tradicional? Olha, então, o growth marketing, ele surgiu muito com uma abordagem muito científica para você descobrir realmente quais são as alavancas que vai fazer uma empresa crescer. E quando a gente fala em crescimento, estamos falando não somente em crescimento de base de clientes, tá? Estamos falando também em crescimento ali de faturamento, crescimento de engajamento, tudo que vai ali gerar lucro para a organização. Então, quando nós estamos falando de marketing, geralmente nós estamos falando muito daqueles 4P do marketing, que acredito que muita gente já escutou falar, né? Na questão aí do preço, da promoção, da oferta. Já a parte de growth é uma coisa mais experimental. Você usa realmente o método científico, não somente para mudar a oferta, mas você vai usar, por exemplo, para mudar o fluxo de aquisição do cliente, você vai trabalhar muitas vezes na ativação desse cliente ou mesmo na utilização do produto. Então, o growth, ele vai em tudo, ele vai em todo o funil, desde o funil ali da atração, do awareness, até no funil ali na parte que ele está usando o produto, da monetização. Então, ele vai ali de ponta a ponta. Então, essa que é a básica ali diferença. E muda muito de indústria para indústria? Muda. Então, o modelo de negócio é diferente. Então, quando você vai falar que você está fazendo growth, por exemplo, em empresas que são B2C,
As alavancas de crescimento que você vai ter que estudar, analisar, são diferentes de um outro modelo de negócio. Então, realmente não é somente, eu sou um cientista aqui do crescimento, mas é também aquela questão de que, esse modelo de negócio aqui comporta esse tipo de alavancas, esse tipo de crescimento, então tem esse pensamento de negócio que é envolvido. Então, é por isso que esse profissional de growth, ele é muito estratégico nas empresas, né? Porque ele não é somente um cientista, ele tem que ser um cientista, mas que ele entende também de negócio para fazer esse negócio crescer. E aí você falou uma coisa importante. Não é só uma coisa, né? E acho que um ponto um pouco polêmico. Qual a influência das ferramentas? Adianta ter o melhor full stack? Ou dá para fazer acontecer sem ter muito dinheiro no bolso ali, principalmente quando você está no comecinho, eu e você já tiramos coisas do papel, a gente sabe o perrengue que é. Sim, sim, sim. Então, muita gente pensa que para fazer growth é necessário que você tenha ali um time muito robusto, mas não. Muitas vezes, principalmente em empresas que estão em estágios iniciais, você vai fazer testes que são testes mais baratos, mas testes que vão te gerar ali um retorno inicial que você vai validar algumas coisas aí a respeito de canal, a respeito de público. Então, não precisa de investimentos grandes, não precisa de ferramentas muito específicas. Então, por exemplo, teve um caso em uma empresa que eu trabalhei que era bem early stage mesmo, e eles estavam na fase ali de validar qual que seria a audiência inicial do produto deles. Então, eles tinham uma ideia, eles tinham uma hipótese, e aí que o growth entra, né? Desenvolver essa hipótese. Qual que é essa hipótese? Que essa audiência é a melhor audiência para o meu produto. Essa audiência vai ser que vai utilizar mais o meu produto. Só que aí nós decidimos, eu falei assim, olha, olhando esse produto, eu vejo que há outros caminhos e há outros perfis de utilização que a gente pode testar e ver quais deles realmente vai ter uma aderência melhor ao produto depois. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos alguns testes e foi teste mesmo de paid marketing. Então, fazendo landing pages ali, páginas, propagandas ali no Facebook, por exemplo, com audiências diferentes. E aí, com essas audiências diferentes, começamos a ver, analisar dados de utilização do produto, o quanto que as pessoas ali transacionavam, que era um produto mais da parte financeira, e nós vimos que, na verdade, o cliente ideal que estava mais usando, mais engajado, mais feliz, era o totalmente diferente do tipo que o fundador tinha pensado. Olha só. Ou seja, só com isso nós conseguimos ali quase que triplicar a quantidade de novos clientes, porque finalmente ali acertamos um pouco mais em qual audiência era a audiência mais apropriada. Resumo da ópera. O nosso viés leva a gente para alguns caminhos e sem testar a gente nunca vai ter certeza, né? Exato, exato. E quando você está em early stage, isso é ainda mais importante. Então, muito dessa questão, ok, growth, você vai fazer growth de forma massiva quando você está ali com uma empresa com produto validado, audiência validada, mas em early stage, empresas com um orçamento mais baixo, você pode usar esse método científico, esse método de análise, muito para você tentar compreender se o seu produto tem audiência, se essas pessoas que você acha que vão ser a audiência ideal é realmente a audiência ideal. Então, você pode usar análise de dados ali e esse método científico para isso também. Então, não precisa, meu Deus, eu tenho que ter uma empresa muito grande já com tudo validado. Claro que mais orçamento, produto validado, o trabalho da pessoa de growth fica muito mais fácil, mas num ambiente um pouco menor também dá para fazer algumas coisas. E um pouco mais sobre o método científico. Quando a gente tá ali no começo, tem às vezes pouco usuário, imagino que os fundadores às vezes querem terminar o teste um pouco antes, mas aí a gente não tem força estatística, não tem significância estatística. Como que você lidar com essa situação? Olha, então, eu acredito que na minha evolução como profissional, eu tive várias coisas ali na minha vida e várias mudanças de pensamento.
Então, por exemplo, eu acredito que a minha experiência no Nubank, no Itaú, na 99, que eram empresas assim que conseguimos crescer ali em milhões de clientes, era muito fácil Uhum. obter significância estatística para as coisas. Por quê? Porque tráfego no site é muito grande, Uhum. base de clientes é muito grande. Só que realmente aplicar isso para uma empresa early stage é muito difícil. Você não vai. Se você tentar obter isso com relevância estatística, você vai demorar meses. Uhum. E geralmente uma empresa early stage não tem meses. Uhum. Então, o que hoje, como uma profissional mais madura, uma profissional até mais experiente nesses modelos de negócio, o que eu faço? Eu uso muito dado qualitativo, Uhum. então fazer muita pesquisa com o cliente. Então, nesse caso, por exemplo, dessa fintech, né, que a gente estava testando, foi realmente adquirir os clientes e aí fizemos ali uma força-tarefa de ligar para as pessoas e registrar as chamadas. E não foi Ah, ferramenta, foi na mão. foi na raça. Foi. Tivemos ali alguns estagiários, algumas pessoas ali, foi na mão, anotando o ponto importante, e aí nós fizemos a validação através disso. Não tem significância estatística, porque seria impossível, porque Uhum. pelo orçamento e pelo tempo disponível que a empresa tem, não Uhum. dá, mas deu através de dados qualitativos, ligação, dados ali de utilização do produto, porque você vê uma diferença muito clara entre as audiências, sabe? Não é algo aqui que está muito parecido. Você começa a ver diferenças de utilização e de perfil muito claras. Então você fala, isso já é um sinal de que aqui eu devo investir mais nesse tipo de público. Uhum. E foi isso que nós fizemos. Então, sempre quando eu falar early stage, empresas, por exemplo, B2B. Uhum. Tem empresas B2B, por exemplo, que são muito nichadas, que você vai ver no Brasil inteiro, só existem ali 100 empresas que podem ser o cliente dessa empresa. Então, como que você vai fazer, vai ter significância estatística, Sim. sabe? Então, aí você tem que ser um pouco mais inteligente, maleável na questão de que, não é ali significância estatística para tudo. Você tem que ter um entendimento. Dado qualitativo é importante. Falar com o cliente é muito importante. Então, obter essas fontes de dados e usar essas fontes de dados também. Será essa a diferença de data-driven e data-informed? Exatamente. Então, também, ali na minha vida também, já tive ali várias coisas no qual, não, porque a gente tem que ter significância estatística. E eu falando, não precisa. Vamos ter aí alguns sinais, algumas Uhum. evidências para continuar rodando, porque também é aquilo, né? Dependendo da empresa, vai demorar meses e meses para teste. Para mim, assim, velocidade em muitos casos compensa, né? Então, Sim. principalmente aí quando as decisões são facilmente reversíveis. Então, uma coisa, por exemplo, né, até essa questão de data driven e data informed é bem bacana, que, por exemplo, você está ali numa empresa do setor financeiro, mais uma vez, você está emprestando dinheiro para um monte de gente. Uhum. Você está dando crédito. Para você suspender o crédito de todo mundo, fazer é difícil, é uma decisão que vai causar um atrito para o cliente, que é uma decisão que é mais pensada. Então, o grau de certeza e significância estatística tem que ser mais alto. Agora, por exemplo, se você está fazendo ali uma campanha ali de validação, algo que você pode voltar atrás, algo que você pode parar, toma a decisão mais rápido. Sabe que livro que eu tô lendo que tá falando sobre isso? Clear Thinking, você já leu? Não. Ele fala exatamente de diferenças das ações que a gente tem que tomar. Que dependendo de se você demorar muito tempo para tomar uma ação, ela é irreversível. Então é melhor, às vezes, você demorar um pouquinho a mais do que você estar ali na dúvida, tomar a decisão logo de cara. E eu acho que isso está super se aplicando aqui no que você está falando aqui pra gente. Porque dependendo do contexto que você tá, às vezes Exato. você vai ter que ir na sua intuição, mesmo no seu conhecimento de negócio. Até porque dados tá aqui para diminuir as incertezas. Ele não vai dar certeza de tudo. Já aconteceu, inclusive, de resultado, aparecer um resultado de uma análise que você tinha feito contra-intuitivo e você falar, gente, não faz o menor sentido, tem alguma coisa de errado, não podemos levar isso em consideração? Várias vezes, né? Os perrengues. Várias vezes. E é aquela questão, se você for usar dados, eu sempre falo para as pessoas,
o dado ele tem que ser usado para mostrar a verdade para você. Se você está numa empresa e você fala, eu sou ali data driven ou data oriented, vai fazer uma análise e a análise mostra algo que você não estava pensando, algo que você não queria ver e saber, porque às vezes você acha que a sua campanha está bombando, que os seus clientes adquirindo estão maravilhosos. Então, já tive várias vezes que eu lancei campanhas, adquiri um monte de cliente, falei, nossa, tá maravilhoso isso aqui. Vou continuar colocando dinheiro. Mas analisando ali dados até de utilização do produto, dados de lucratividade, aquela audiência, na verdade, mal se pagava. Por quê? Ela adquiria o produto, mas ela acabava não usando, ela acabava cancelando. Então, como profissional de growth, eu também tenho que olhar esses indicadores, porque eles vão, né, me falar se realmente a minha campanha está funcionando ou não. E tem vezes que você fala, nossa, eu pensei que isso aqui estava maravilhoso e não estava. E aí você tem que fazer ajuste de rota, você tem que falar com as pessoas. Acontece com muito mais frequência do que queremos, mas acontece. E aí, como profissional, você tem que olhar aquilo e falar, nossa, vamos parar aqui, vamos pensar, vamos reavaliar, não fingir que não existe, né? Então, tem muito profissional de marketing que só olha para o dado quando convém. Quando Uhum. quer provar um ponto que a pessoa quer que seja aprovado, aí meio que usa isso como para confirmar Viés de os confirmação. achados. E quando não acha o que a pessoa quer, ignora, fala, ai, tá errado. Ah, medição aqui não pode ser isso, sabe? Mas na verdade não. Teve campanhas, por exemplo, que eu gastei um baita dinheiro, não deram retorno, porque era um teste. Aí a pessoa olhou, teve até colegas meus que olharam e falaram assim, não, Fernando, se você mostrar isso para as pessoas, você vai ser demitida? Eu falei, Ah, será que eu sei qual que é? é essa campanha mesmo. Chegaram para mim, até eu falei, eu não sei se falei para você, mas eu falei para algumas pessoas, olha, gente, se depois dessa reunião eu pegar minhas coisinhas e sair daqui, vocês sabem por quê. Mas por quê? Porque o resultado não deu certo. Mas aí que tá a importância da experimentação. Errar pequeno, né? Porque esse teste que a Fer tá falando era um canal de aquisição que tiveram várias discussões. Tava tudo, nossa, a gente vai bombar, vai bombar, vai bombar. E converteram 4 pessoas ativando o cartão. Só que se você parar para pensar, a gente fez um investimento pequeno para ficar testando por uma semana, porque tinha ali quantidade de pessoas o suficiente para a gente conseguir fazer esse teste de uma semana. Só que se a gente tivesse feito uma feature inteira para todo mundo ali dentro de um squad, produtizar, lançar, fazer toda a campanha, sei lá, 6 meses de trabalho ia embora. Então, a gente uma apresentação que a gente fazia, né, dos aprendizados ao longo da Tinha, jornada. tinha, Eu tinha, lembro dessa tinha. apresentação e foi uma coisa muito icônica, porque estava todo mundo tendo certeza, tipo, não tinha uma pessoa duvidando, mas tinha como padrão, vamos experimentar, vamos testar pequeno, porque se a gente errar, a gente erra pequeno. E eu lembro muito, 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 muito desse caso em específico, porque teve essa apresentação. Teve. Eu lembro que, assim, todo mundo estava muito seguro de que ia funcionar, porque o canal estava aderente com o público, fazia sentido naquele momento. Só que o que aconteceu foi que, na verdade, tiveram ali uma série de coisas que poderiam ter sido melhoradas. Agora, como pessoa de growth mais experiente, eu vejo que poderia ter sido muito mais otimizado aquilo. E, enfim, na verdade, eu tive que reportar aquele resultado que não foi satisfatório e mostrar os aprendizados. E foi algo muito, muito legal, até da parte do Nubank, que me falaram assim: aqui, assim, você está sendo paga para isso. Você está sendo paga para você testar, para você aprender. Para a gente, o que importa é você aprender, saber quais foram os learnings e mover para o próximo passo. E isso é importante para as empresas, assim, manter esse ambiente de segurança até, sabe? Naquele momento, eu me senti bastante segura, porque eu vi aquilo sendo refletido, na verdade, podia ser qualquer empresa ia me mandar embora ali, mas não, assim, foi falar, não, porque você está aprendendo, você teve os learnings, você evoluiu, você mediu
os resultados. Então, pra gente, isso é o que importa. E quando você faz growth, a grande parte dos seus testes não vai dar certo. Então, existem estudos ali que fazem até benchmark com as outras empresas, e eles falaram assim que geralmente o índice de acerto bom, tá? Considerado bom, é 20%. Olha, Então, a cada 5 testes que você vai fazer, se um der certo, tá ótimo. Já é considerado uma métrica ótima. E até quando você está fazendo esses modelos de growth, lançando esses programas de experimentação na empresa, se você está acertando demais, é ruim. é. Porque você não está sendo ali bold, você não está sendo ali arrojado o suficiente para fazer apostas ali que estão saindo fora da caixinha. Você está trabalhando muito na zona de conforto e isso é ruim também. Até porque experimentação tem um custo. Porque você vai ali colocar alguns clientes que não vão sofrer aquele tratamento, ou de repente eles vão deixar de receber algum produto, e aí você está deixando de vender também, de certa forma. Então, isso tudo tem um custo. E aí eu queria fazer aqui um gancho. Dá para crescer com sustentabilidade financeira? Dá para crescer agressivamente com sustentabilidade financeira? Dá sim. Só que é, mais uma vez, você tem que analisar os dados. Hoje, não tanto hoje, mas no passado, com aquele boom de investimento que teve nas startups e que hoje está bem mais reduzido a disponibilidade aí de capital, mas antes era crescer a qualquer custo. E aí o pessoal gastava dinheiro e um monte de coisa. Você falava assim, quero crescer mais, tó dinheiro ali para você, sabe? Fez com que o pessoal ficasse Mimados. mimado, né? Foi mimado. Eu fui mimada por um tempo, bastante gente foi mimada aí por um tempo. É parte aí da história. Só que hoje tudo tem que ser muito bem fundamentado. Então, analisar bem os dados. Então, hoje, por exemplo, quando você está num programa ali de growth, é muito beleza. Qual desses canais ali tem a maior probabilidade de eu conseguir adquirir clientes por um menor custo ou mesmo aumentar o meu retorno sobre o investimento. Então, você tem uma série de canais que você vai avaliar. Tem isso para você avaliar. Tem a questão do impacto que você vai gerar, porque não adianta você testar, nossa, com um canal que vai me dar um retorno gigante, se ele não é escalável, se ele não tem um impacto legal. E também a questão da facilidade de implementação, né? Então, lá no Growth a gente chama de ICE Score, né? Que é o Impact, o Confidence, que é a confiança, o E de Effort, que é o esforço, e aí toda a priorização de testes e canais são feitos ali de acordo com as pontuações em cada uma dessas letras, e uma das coisas que nós analisamos é muito isso, né? A questão do impacto, do retorno que esse canal vai trazer, mas também o potencial de escalabilidade dele. E as métricas que estão vinculadas a isso? Como fugir das métricas que não vão mostrar a realidade, que são as métricas de vaidade? A gente conhece muito, né, o CAC sobre o LTV. Todo mundo fala sobre isso, mas eu também já vi muito CAC sendo calculado e falava, gente, esse CAC não é CAC. Tem coisa embutida que não deveria ser considerada e tem coisa menos que está sendo considerada. Principalmente quando a gente está falando desses testes, né? Porque você vai lá, você paga para fazer os 7 dias, aí você devolve. O que você faz com esse free trial? Ou então, o que você faz depois que a pessoa já está ali na sua plataforma, porque ela fez uma aquisição, você gastou R$200, sei lá, para fazer uma aquisição, ela gastou R$50, ela não voltou mais. E você precisa continuar fazendo ali o remarketing dela para ela continuar comprando. Isso também é custo de aquisição. É custo de aquisição. E eu falo que se a empresa já está medindo LTV sobre CAC, já está melhor que bastante, porque tem empresa Olha, que nem. sério? A gente pensa que isso é muito comum, mas eu fui conhecendo várias empresas depois dessa minha vida empreendedora aí. Eu falei, cara, se a pessoa já está falando em LTV sobre CAC, já está meio caminho andado aqui. Olha só. Por quê? Porque tem gente que nem sabe que é LTV. Então, Lifetime value. exatamente, ou mede LTV errado. Então, as pessoas às vezes falam, não sabem mais ou menos a duração ali, né, da vida da pessoa, não sabem medir o churn direito, então calculam o LTV de um jeito Vou te colocar muito na errado. fogueira. Tem um jeito simplificado de explicar o que é o CAC, o que é o LTV e o que é churn, para colocar ali no papel e tentar calcular para a galera que está assistindo a gente de casa? Olha,
Assim, uma fórmula pronta, até a gente pode montar aqui uma fórmula pronta ali para a audiência, mas é muito importante entender o conceito, né? Então, quando a gente está falando de LTV e estamos falando de lifetime value, é o valor que essa pessoa traz ao longo da vida dela para você, trazido pelo valor presente, né? Porque o dinheiro vai se perdendo também, o valor ao longo. Então tem isso também, as Tem a pessoas. taxa de desconto. Então, exatamente. Primeiro, você tem que entender a taxa de desconto. Aí você pergunta pro seu cara do finance, provavelmente ele vai saber qual taxa de desconto que você Mas deve. normalmente só de você aplicar aí aqui no Brasil, no caso, a taxa Selic já é um bom proxy, mas depende muito da empresa que você está falando para saber ali onde está a dor dela, onde estão os débitos dela, risco país e tudo mais. Exato, exato. Então já tem gente que já não considera isso, para você ter uma ideia. Aí é um erro Aí grave. é um erro grave. Aí também, por exemplo, tem a questão do quanto essa pessoa vai trazendo de dinheiro ao longo da vida dela. Então, aí o que, que acontece? As pessoas muitas vezes não sabem qual é a duração média, né, do cliente ali na empresa. Por quê? Porque não medem isso. Sim, entendi. Então, quando as pessoas vão ali implementar esse modelo de LTV e tudo mais, eu sempre falo, existem modelos estatísticos que podem ajudar a fazer isso, como, por exemplo, uma análise de sobrevivência, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí a gente já está entrando já em alguma coisa mais técnica, mais avançada, que se você tiver gente na empresa que faça isso melhor, mas se você não tiver, você vai ter que, né, dar o seu jeito. E como que você vai fazendo isso? Você vai entendendo o histórico. Você vai entendendo seu histórico, ver, por exemplo, quanto tempo ali que a pessoa. Taxas de renovação anuais, por exemplo, é uma métrica interessante que dá para você usar para entender qual que é o ciclo de vida dessa pessoa. Só que as pessoas também não medem isso. Então você ter o entendimento, beleza, do ciclo de vida do seu cliente, até quanto tempo que ele fica na sua plataforma. Se você não tiver isso, a minha empresa é muito nova. Usa dados de benchmark de mercado. E conforme o tempo for passando, você vai atualizando essa informação, porque o LTV, ao contrário do que muita gente pensa, é uma métrica preditiva. Ela não é uma métrica snapshot, ela não é uma foto, ela é uma métrica preditiva, porque você está prevendo o quanto de lucro que essa empresa, esse cliente vai trazer ao longo da vida dele. Então, você está fazendo uma previsão. E a gente está falando de previsão de lucro, que é diferente da previsão de receita. Exato, exatamente. E aí tem gente que calcula o lifetime value com receita, com faturamento. Então não considera custo com o pessoal, custo com várias outras coisas que deveria. Por quê? Porque você tem que, né, saber o quanto você está ganhando realmente de dinheiro. Senão você pode pensar que você está arrasando na sua campanha, sendo que você nem está pagando todos os custos ali. Mas eu acho que é importante salientar que tem muita, né, que considera ali o DRE da empresa e tem o LTV. Não, gente. O LTV é por cliente, que a gente está querendo dizer aqui. Então, a gente tem cliente que, vamos supor que eu tenho uma papelaria, estou vendendo caderno pelo Brasil inteiro, só que o meu centro de distribuição fica em São Paulo. Então, para os meus clientes aqui que estão em São Paulo, se tem um ticket médio de R$ 100 e eu gasto R$ 10 para entregar, é completamente diferente da pessoa que está no sul, que eu vou ter que gastar 50. Então, para compensar eu ter um cliente no sul dessa papelaria, ele tem que, pelo menos ali, equalizar o custo que eu estou fazendo de entrega e, ao longo do tempo, ter bastante recompra. Então, você precisa entender ali, fazer uma segmentação de LTV, às vezes, por tipo de cliente. E, nesse caso aqui, a região faz diferença. Exato, exatamente. Por exemplo, e-commerce tem muito essa questão de frete, essa questão de que gasta muito mais um cliente do outro lado do Brasil pedir o produto. Às vezes as pessoas cobram mais pelo frete. Tem vezes que a pessoa não vou deixar frete grátis, não embute tudo no preço do produto lá no. Então, aí vai perder um pouco mais de dinheiro. Então, realmente, por região, dependendo do modelo de negócio, eu já vi, por exemplo, empresa que fez por light user ou heavy user. Então, por exemplo, empresas, por exemplo, Uber e hailing, assim, corridas, né? Que vai ter sempre aquele cliente que vai usar o serviço de forma pontual e vai ter aquele cliente que vai usar o serviço do aplicativo todos os dias. Sim. Por exemplo,
iFood, por exemplo, também, entrega, delivery. Tem os caras que só usam, vou usar aqui um delivery no meu final de semana, só vou pedir no final de semana. Tem gente que pede delivery todo dia, almoço e janta. Sim. Então, também fazer essa clusterização ali, essa divisão das pessoas é muito importante. E essa definição de heavy user, light user, ela não é tão complexa assim. É só uma questão de você definir o que é heavy user, light user e não ficar mudando todo mês, que senão também não adianta. Exato, exato, exato. Tá que eu tô mais acostumada com isso, né? Porque growth, todo mês aí tem uma surpresa nova pra gente, mas é realmente, né? Manter uma consistência aí na análise é muito importante. Agora, teve uma mudança recente que está afetando bastante o growth marketing, que é a questão dos cookies. Como você está sentindo isso? Está ficando muito mais difícil trabalhar, conseguir ali identificar, criar as métricas ou já deu para se ajustar? Olha, acredito que essa questão dos cookies, eu vou falar ali do ponto de vista mais pessoal. Para mim, eu tô muito agora tentando entender um pouco mais do meu cliente dentro de casa, ou seja, utilizando aí os dados first party, ao Uhum. invés de ficar dependendo de dados de interesse gerados por plataforma, outras coisas assim, entendeu? Então, para mim, agora, acredito que para o profissional mais de marketing de performance mesmo, nem Uhum. tanto de growth, porque de growth a gente pode ter programa de indicação, pode Sim. ter utilização do produto, que, enfim, é o nosso trabalho ali, mexer no funil inteiro. Mas para quem trabalha com performance marketing, é muito essa questão de, por exemplo, entender dentro de casa Uhum. o que faz a pessoa ser um bom cliente e utilizar campanhas que focam na dor deste cliente bom. Não só fazer a segmentação por audiência, mas também fazer segmentações a nível de criativo. Então, você fazer criativos que falam com as pessoas certas. Pegar os dados de clientes seus, você perguntando, você capturando isso. E aí você pode capturar isso no seu produto, se você tiver um aplicativo, pode capturar Uhum. isso através de conteúdos extras também que você pode disponibilizar para sua base, mas, ou seja, fazer essa alimentação com dados internos seus e dados reportados pelo próprio cliente, sabe? Então, Não. nada mais é do que se adaptar ao contexto. O contexto de Exatamente. novo aparecendo aí. Exatamente, exatamente. Quem está trabalhando nessa área, assim, tem que estar ciente de que as coisas vão mudar. Sim. Então, quando eu comecei com marketing de performance, quando eu comecei a fazer campanha, era uma era, por exemplo, da super personalização. Eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer campanha no Facebook, era aquela época que você conseguia fazer campanha focada em uma pessoa só. Ou seja, você conseguia fazer o targeting numa pessoa só. Então, você tinha ali a base de e-mails e conseguia fazer o target super. Exatamente, você fazia campanha no Facebook. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para a Aninha, só focar na Aninha. Uhum. Eu pegava uma lista de contato só de homem, só a Aninha de mulher, colocava ali no Facebook para falar, olha, o target, essa base de clientes, só mulheres, tá? Aí a única pessoa que tinha lá é a Aninha, eu podia fazer um criativo. Oi, Aninha, tudo bem? Feliz aniversário, Entendi. sabe? Então, tinha várias gente que até brincava com isso, tentava arrumar emprego com isso, fazendo isso para. Olha só, Não, era brasileiro algo. precisa ser estudado. Não, fazia várias coisas assim. Só que hoje, por exemplo, isso não é possível. Sim. Hoje, até você usar público de interesse, às vezes não funciona. Às vezes compensa até deixar o Facebook entregar o seu anúncio ali para a galera. O Facebook aprende, ele sabe melhor que você, porque ele tem ali a base de inteligência dele e ele traz as pessoas mais propícias. Teve gente que está fazendo agora um marketing assim, ao invés de fazer até audiências super segmentadas, Uhum. está deixando um pouco mais aberto para a plataforma aprender, para a plataforma ali atingir o cliente certo do que a pessoa lá está fazendo todos os ajustes e tudo mais. Por quê? Porque hoje a Meta, o Google, eles têm muito mais dado que a gente. Isso com certeza, né? A gente está conversando aqui, daqui a pouco vai aparecer um monte de campanha pra gente. Exato. Aí você, como profissional, tem que fazer a segmentação por onde? Pelo criativo. Sim. Você tem que ir ali o criativo ser bem segmentado para você não adquirir gente que não faz sentido com você. Então, hoje está muito assim, até pesquisas falam que hoje um dos principais alavancas dentro do marketing pago para você ter campanhas bem-sucedidas e ter uma qualidade de cliente legal
Nem é tanta configuração que você faz lá na plataforma, mas sim o criativo. Sim. O criativo, ele ser específico o suficiente para atrair gente que você quer. E aí a importância da gente misturar aqui backgrounds, né? Porque dentro de uma área de growth marketing, você está falando, dependendo da empresa, de um cientista de dados, do analista de dados, da pessoa ali que está fazendo a parte de visualização, do profissional de marketing e a comunicação. Como é que fica entre esses 5 diferentes backgrounds no dia a dia? Olha, eu sou aquela pessoa que fala que growth é responsabilidade da empresa inteira. Uhum. Eu já tentei trabalhar em áreas que o departamento de growth era separado. Até funciona, Uhum. só que meio que não tem aquela colaboração que precisa, porque, mais uma vez, growth ele vai todo para o funil. Olha. Então, não adianta eu fazer coisa separada do produto, não adianta eu fazer coisa separada do brand, não adianta eu fazer coisa separada de dados, porque, enfim, todo mundo tem que estar olhando para o crescimento da empresa, né? Então, é muito assim, as métricas muito de faturamento e muito de crescimento não ser somente responsabilidade de growth, Sim. mas ser da empresa toda. Então, isso é algo muito importante. A outra coisa também é muito a parte de reporte dos números, né? Você mostrar para as pessoas quais testes estão sendo conduzidos no momento, quais são os resultados, quais são os aprendizados. Então, ter essa rotina de mostrar para a empresa inteira, para as áreas, o que está acontecendo. E também receber muitas sugestões de outras áreas. Então, por exemplo, as pessoas do time de atendimento ao cliente, Sim. por exemplo, o pessoal ali que trabalha ali, né, a linha de frente com o cliente, ele tem muito insight. Usar as informações, né? Que Ele tem estão ali muito insight. disponíveis. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com uma empresa B2B, que eu faço as campanhas de marketing, né? Tô liderando essa parte. E todas as chamadas de vendas, quase todas, eu escuto. Eu coloco ali, tá? Que hoje tem algumas ferramentas que fazem ali o sumário para você, mas as que dos clientes que eu acredito que são mais chave, eu escuto tudo. Porque querendo ou não, o growth está resolvendo um problema ali da dor do cliente junto. Porque senão você acaba, as pessoas experimentam e não vão voltar se elas tiverem uma experiência ruim. Exato. E para mim, eu tenho que entender como que eu tenho que vender. Sim. Quais são as coisas que quando essas pessoas vão procurar o vendedor, quais são as dores delas, sabe? E muita gente do marketing, eu inclusa ali, eu não gosto muito de ficar falando no telefone. Você não gosta? Eu não gosto de ficar falando no telefone. Vou te ligar, então. Não me liga, eu não atendo nem minha mãe. Eu não atendo nem minha mãe no telefone. Então, Adoro conversar. Nossa, não me manda telefone, assim, é perdido. Não faz chamada, não faz nada. Eu não gosto. Então não gosto. Então, para mim, assim, eu tenho que ter, assim, se eu não faço a chamada, eu tenho que ter alguém que faça. Sim. Então, ter ali essa equipe de Customer Success, o pessoal de vendas, o pessoal de atendimento ao cliente, me dando insights e até gravando essas chamadas para eu poder escutar, para mim é um input excelente. Porque por mais que até eles me passem algumas coisas, eu escutando a pessoa, olhando a pessoa, eu consigo ver reações das quais eu uso para minhas campanhas. Do quali, né, que você está escutando ali, você vai entender no quanti se é um Exato. problema relevante ou se não é. Exato, ele é o processo científico, porque através do qual eu vou gerando hipóteses, é uma metodologia científica, né? Por isso que a gente fala que a gente é cientistas ali, né, do crescimento da empresa. Através do qual das gravações, temos hipóteses, pensamos nessas hipóteses, e aí vamos formular um teste para testar se essa hipótese é verdadeira ou não. Sim. Às vezes vem o cara falando, nossa, porque eu queria esse produto para fazer tal coisa. Eu falo, acho que mais empresas têm isso aí, né? Elas estão procurando isso. Aí eu faço uma campanha para testar essa Sim. demanda, para testar essa dor. Não tem aderência nenhuma. Então, minha hipótese provou errada. Não é isso. É alguma coisa particular daquele cliente, mas eu não posso estender isso para outras pessoas. Ou, às vezes, eu vejo isso, e já aconteceu. Eu vejo coisas que são citadas por diversas pessoas que eu testo no mercado e vejo que não. Não, então vamos de novo. Método científico de experimentação. A gente parte dos dados, às vezes, de informações quali que a gente tem. A gente cria hipóteses. E aí a gente tenta validar essas hipóteses. Entrando, às vezes, na experimentação, às vezes não entrando na experimentação, como foi o caso que você citou anteriormente,
de early stage. Isso hoje já está muito disseminado, sendo conhecido como teste AB. E a gente sabe que a gente tem várias dificuldades em relação a isso, principalmente no que tange a parte técnica, né? De você ali ter uma pessoa com conhecimento estatístico para poder aplicar, para você poder fazer o desenho do teste, que eu imagino que é a parte mais difícil, né? Então, quando a gente está falando de experimentação, às vezes você quer testar várias coisas junto, que é um desafio. Só que você, às vezes, não vai ter dado o suficiente. Você vai ter que dividir esse teste, às vezes, em testes menores, para você isolar aquela variável que você está querendo fazer. Mas o entendimento que eu tenho, olhando de fora, é que não necessariamente todos os profissionais de marketing têm esse conhecimento que você tem. E aí o diferencial de quem tem um conhecimento de marketing se interessar pela parte técnica e estudar mais a fundo para aprimorar ali no seu dia a dia. Você está vendo um pouco desse movimento de pessoas que têm ali o conhecimento aplicado, que estão ali indo em direção de ou aprender ali programação e aprender ali o básico de estatística para fazer e desenhar testes melhores? Eu acredito que está acontecendo esse esforço, tá? Com uma velocidade talvez um pouco mais lenta do que eu gostaria, mas eu vejo que já alguns profissionais já estão se movimentando para isso. Então, para entender o básico de estatística, para você primeiro conseguir montar um teste, ok? Saber como que faz teste de hipótese também, esse tipo de coisa, mesmo sendo da área de negócio. Então, eu já estou vendo esse esforço, só que isso também vai muito igual que eu falo. As pessoas, geralmente da área de marketing, tem um pessoal mais analítico, mas tem um pessoal que fala, eu vim para o marketing porque eu não gosto de matemática, porque eu não quero aprender essas coisas. Eu falo que o futuro, na verdade, é esse. Você tem que aprender a fazer o básico de matemática, o básico de estatística. Porque a ferramenta pode fazer muita coisa para você. Mas vai ter um ponto que você tem que entender o que está por trás da ferramenta, muitas vezes, para você não tomar a decisão errada. A ferramenta, ela entrega a parte operacional. Mas a parte de planejamento, a parte de desenho, é você que tem que trazer. Então... Eu acho que isso se encaixa muito com o que a gente está vendo agora, que é o ChatGPT. Exato. Eu tenho uma hipótese de que agora a gente vai precisar ter profissionais em qualquer área, né? Que saibam fazer melhores perguntas. Exato. E aí, né, dentro de Data Science, gente, são 3 pilares. É a parte computacional, de programação, tem a parte de estatística e tem a parte do conhecimento aplicado. Aqui, no caso, o marketing está dentro do conhecimento aplicado. Então, se eu sou ali uma pessoa de marketing querendo fazer um design, e eu vou lá perguntar para o ChatGPT, e eu faço, como que eu faço um teste AB para medir se esse botão é melhor ali na conversão de pessoas comprando? Vamos supor. Tem alguns detalhes do contexto que, se você não der, ele vai falar o beabá, que é esse roteirinhozinho que a gente falou, mas ele não vai conseguir entregar valor para a companhia. Exatamente. Você vai tentar fazer ali um teste paramétrico, você vai ter que tentar falar, essa questão, essa variável aí, segue uma distribuição normal, sim ou não? Se segue, beleza, você faz esse teste, se não, você tem que fazer outro. Tratamento de outlier, por exemplo, também, porque se deixar o ChatGPT vai mandar excluir tudo ali. Será que faz sentido realmente excluir tudo, deixar tudo isso, deletar? Dependendo do teste que a gente está fazendo, Então, a gente precisa do outlier. Exatamente. E aí é só alguém que está lá dentro do negócio que tem esse discernimento para entender e fazer esse tratamento. Então, deixar tudo para a inteligência artificial, deixar tudo para a ferramenta, tem os seus riscos. E dependendo da empresa, esse risco pode custar ali a lucratividade de uma campanha, a lucratividade de uma frente de negócio, porque a pessoa pensa que, sim, enfim, está dando certo. Eu senti muito isso, né, quando eu saí de ser mimada e ter ali o melhor full stack e começar uma área de dados do zero e entregar valor com um Excel, um Jupyter e um Pandas. E o que pegou para mim foi, cara, o pensamento analítico aqui fez muito mais diferença do que ter todo o full stack, porque eu poderia ter um canhão para ali os 100, 200, 300 primeiros clientes para a tomada de decisão ali do CEO, que tinha que tomar ali a decisão com pressa. Então, não tinha muito o que fazer. E eu estou sentindo, eu não tinha essa contextualização assim de que o marketing
o growth marketing, o mercado de growth marketing também tinha essa dificuldade em relação ao uso ferramental, né? Porque a gente vê que tem várias calculadoras que podem fazer todo o design do teste, mas se você também não souber ali identificar qual é o tipo, o contexto que você não consegue colocar nessas ferramentas da calculadora em específico, você consegue colocar no ChatGPT, dinheiro jogado no lixo. Exato, aí você vai pensar que, por exemplo, um teste funcionou muito bem, mas na verdade ele ali é um falso positivo e você está perdendo dinheiro no final. E aí você, mas como assim? O teste deu certo. Mas não Mas tem é que você, força. você mandou cegamente ali a ferramenta, rodou ali a inteligência artificial. É o ela- caso do biscoito e do chihuahua. Eu adoro aquele... Você já viu essa figurinha? Sim, 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 sim. Sim, eu vi um que era tipo muffin de blueberry também. Isso mesmo. Sim, 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 Esse daí sim, foi o sim, mais sim. fácil de até de gravar. O positivo, os tipos de erros e tudo mais. Agora, falando um pouquinho, a gente falou da parte técnica, né? Da dificuldade da experimentação. E a parte da cultura, né? Porque quando a gente chega e fala, não, tem que fazer o beabá, ou então é melhor a gente ir testar as hipóteses com a parte quali, se é uma pessoa que não tem um background técnico, a gente precisa entrar em convencer as pessoas. Aí vem a importância do ambiente que você está, e aí a gente tem um fator chave para o crescimento de qualquer empresa, que é a cultura. Qual é o cenário atual? Olha, o cenário atual é o seguinte: eu vejo numa base ali da pirâmide muita gente bem intencionada em querer testar, mas o topo da pirâmide ainda tem muita aversão ao risco, aversão ao teste e quer ficar dentro da zona de conforto, sabe? Então, eu acredito que hoje muitas pessoas têm que começar um esforço até político Uhum. dentro da empresa para conseguir fomentar esses testes e ter essa cultura de experimentação. Então, muito até da questão educacional de dados e de growth para líderes é muito importante. Infelizmente, não é só conscientizando a base que vai funcionar, porque a base responde para um topo ali da pirâmide, então o Uhum. topo tem que estar também ali ciente e querer que essa transformação aconteça nas empresas. E também tem muito essa questão de que se você vai testar, existe um custo do teste. Você tem que estar ciente de que não vai ser todo o teste que vai ser bem sucedido. Então, dá esse ambiente de cultura psicológica para teste. Cultura psicológica, eu nunca escutei esse termo. Sim, porque não é só a cultura analítica, você Uhum. tem que ter também uma cultura psicológica ali, alguma segurança para você poder executar esses testes. E caso o teste for mal sucedido, você fala, nossa, vocês são tudo ruim, esse teste aí que não deu certo, sabe? Tem chefe que faz isso. Então, falar, não, você ter um teste mal sucedido já é aprendizado. Não, eu acho que até evitar de você errar grande, né? Exato, exato. Quantas vezes você já viu gente de cima, chefe, falando, não, vamos tentar tal coisa, mas a gente nem testou, vamos tentar, porque eu sou o chefe aqui, eu sei que vai dar certo, não dá certo. Uhum. Então, tem essa questão de que a parte ali, os chefes, C-level, os diretores, têm que estar cientes de que, igual eu falei para você, se 20% dos testes lá forem bem sucedidos, está muito bom. Mas eu acho que tem até uma questão a mais cultural, né? Porque a gente tem a parte técnica, tem a parte cultural aceita, mas também tem toda a mitigação de risco, porque não é só o risco de você perder dinheiro. Às vezes tem um risco de imagem, um risco de compartilhamento de dado com parceiros e tudo mais. Só que se você não deixa, se continua tendo uma simetria de conhecimento entre as áreas, esse risco às vezes aumenta. E aí vem a parte importante da educação, né, para diminuir e mitigar essa assimetria. Fer, você também é empreendedora na educação. O seu público hoje, ele é mais a galera que está ali na base, ou você também tem C-levels que estão procurando aprimorar o conhecimento até para poder alavancar mais os resultados da companhia e mitigar essa assimetria de conhecimento? Olha, o meu negócio, ele teve vários estágios de desenvolvimento. Então, eu investi muito na base por um Uhum. tempo. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte: a base está bem formada, mas eu tenho que fazer com que essa base cresça, com que essa Uhum. base consiga executar o que está aprendendo dentro das empresas. Por quê? Porque são testes que às vezes vão ser testes que vão escancarar a verdade ali.
Então, eu posso até treinar um júnior ali para fazer isso. Uhum. Mas ele precisa ter o buy-in ali dos diretores, dos heads, dos gestores para poder executar essa. Orçamento, né? Exatamente, orçamento é importante. Então, hoje eu estou começando a subir um pouco. Então, hoje, por exemplo, os meus produtos, ele está tendo uma transformação. Então, cada vez mais eu estou subindo mais a pirâmide. Olha só. Então, agora a gente já está conseguindo ter bastante gente mais sênior, especialista. Estou começando com uma frente agora mais de liderança mesmo, para treinar líderes de marketing primeiro, a ter essa consciência técnica, né? Então, aprender, mas até mesmo a contratar esses profissionais analíticos e reter esses profissionais analíticos dentro da organização. E para contratar profissional analítico, eu imagino que tenha business case. E tem business case. Tem business case e que, assim, muitas vezes o gestor de marketing não consegue aplicar um bom business case. Olha, gente, fofoca. A gente já saiu pra balada e teve aplicação de business case na balada. Mas deixa esse assunto para depois. Mas sim, Incrível, incrível, o incrível. BA gosta de um business case e a gente aplica sempre que dá. Mas é que avalia muitas pessoas, sabe? Assim, Pensamento analítico pensamento é importante. analítico, aquela questão de você pegar um problema complexo, dividir em partes menores. Então, por exemplo, eu falo ali para um gestor: olha, você precisa ser mais analítico. Mas aí ele fala: beleza, eu sei disso. Eu já estou recebendo notícias disso, eu estou vendo reportagens disso. Mas, primeiro, eu tenho um gap técnico. Muita gente chegou a head de marketing e não tem background analítico. Outra coisa, primeiro, eu tenho esse gap técnico. Eu não sei como contratar, porque beleza, ele fala assim: eu não tenho esse conhecimento analítico, mas eu vou contratar quem tem. Mas aí Que é uma boa estratégia. Pensando assim, é uma boa estratégia, só que como que ele vai contratar alguém técnico e analítico se ele nem mesmo é? Aí vem o viés, todos os vieses, né? Se você não testa, se você não consegue aplicar um bom business case. Exatamente. Então, primeiro, ele vai tentar contratar alguém técnico, mas ele não sabe avaliar direito essa pessoa técnica, porque ele não é técnico. E aí ele pode até contratar alguém que ele acha que é técnico, mas não é. Sim. Então, aí ele vai se sentir enganado ali, porque pensa: mas eu pensei que essa pessoa era técnica, mas na verdade ela não é. E também, muitas vezes, até reter essa pessoa técnica. Então, a pessoa até consegue contratar, só que como você vai reter uma pessoa técnica na empresa se você não tem esse ambiente de segurança psicológica, se você não tem esse ambiente de experimentação, se você não tem esse ambiente de desafio intelectual da pessoa analítica também? Sim. Então, a questão aqui da liderança, e agora é o que eu estou investindo muito nessa parte da educação, não é somente, beleza, eu vou ensinar você a fazer ali a parte estatística, ensinar você a fazer o teste, a montar o teste, mas também ensinar muito a parte de processo. Como que você vai conduzir o processo analítico dentro da empresa, como você vai contratar e como você vai reter. Ou seja, um full stack. Resolve todos os seus problemas. É porque o chefe, às vezes, assim, por exemplo, ele não tem tempo para ficar aprendendo coisa muito técnica. Daí ele vai fazer o seguinte: ele vai contratar alguém que faça para ele. Sim. Só que ele tem que saber contratar bem. Mas nesse cenário, né, que você está me colocando aqui, eu acho que também tem um outro ponto. As pessoas perceberem que existe esse problema. Porque, às vezes, a empresa ali tem tudo, o mercado está a favor e tudo mais, mas não está crescendo. E aí você vai, então a gente está errando em alguma coisa. Só que até você conseguir detectar qual é o problema. Bom, para qualquer coisa você precisa primeiro detectar qual é o problema. Mas eu acho que é essa parte mais difícil. Detectar o problema. E para isso você precisa ter repertório. Se você não tem repertório, você não consegue descobrir qual é o problema. E aí você tenta resolver o problema errado. Então, geralmente, essas pessoas que vêm procurar essa parte mais analítica são o pessoal ali que mais caiu aí do cavalo, né? Caiu do cavalo, pessoal foi que ótimo. já testou ali várias coisas dentro, tentou fazer uma investigação, não conseguiu, porque as pessoas não têm ali um método analítico para resolver, caiu do cavalo, e agora eu realmente preciso. Hoje, para mim, a questão dos dados, as pessoas chegam e falam para mim: mas como que dados vai resolver efetivamente o meu negócio? A pessoa nem tem o grau de consciência necessário, sabe? Para fazer as perguntas. Para fazer as pessoas falam assim: mas como dados vai me ajudar? Eu falo: cara, como você cresceu até hoje sem dados? Sim. Você me chega, você é um profissional de marketing.
você me chega com essa pergunta, ai, como o dados vai me ajudar? Eu fico muito triste, porque como que você conseguiu crescer no marketing até hoje sem usar dados? O que você está usando, afinal? Ah, um feeling muito bom, que também é Ah, importante, mas mas, aí né? chega um limite, né? Eu acredito que o feeling pode ser potencializado Sim. com dados, sabe? E isso, para mim, eu acho que é o que mais me deixa triste hoje, porque para mim e até para você é muito óbvio. É, é bem óbvio. Só que até pra gente que tá nessa questão de conscientização, educação, é triste você escutar isso das pessoas, porque mostra que o nível de consciência da sociedade em geral ainda tá baixo. Nossa, depois que eu comecei a trabalhar com dados, eu fiquei muito mais agnóstica. Eu não consigo mais acreditar cegamente em nenhuma notícia que eu vejo, em reports, propagandas e tudo mais. E eu acho que uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia é o que você falou: metodologia. Metodologia de análise. E isso, por mais que hoje em dia, acho que, né, todo mundo virou data viz, todo mundo sabe fazer análise, e todo mundo meio que virou analista de dados. Mas sem metodologia, você acaba caindo nos vieses. E um livro que eu gosto muito, que eu acho que você conhece, é Como Mentir com Estatística. Você já leu? Sim, 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 sim. Depois que eu li esse livro, eu não consigo mais ver o mundo da mesma forma. E aí, indico ele para todo mundo, gente. Como Mentir com Estatística. Você nunca mais vai ler as notícias de jornal do mesmo jeito. Enchi o saco da família toda. E eu acho que ali ele traz pontos muito interessantes para qualquer pessoa relacionados à questão de metodologia. Que eu acho que é um ponto que falta muito, não só para coisas muito técnicas, mas também para a gente voltar ali para o assunto que a gente falou no começo, que são as métricas de vaidade. Ticket médio tem tudo, né? Mas assim, dá para tomar decisão com um ticket médio? É uma métrica de vaidade ou não é? Ah, assim, é aquilo. Eu falo que métrica de vaidade é muito. Isso vai te gerar alguma ação específica que você vai fazer com que a empresa aumente o faturamento? Então, por exemplo, para mim eu vejo, porque tal campanha teve tantas impressões. Eu falo, nossa, que legal, né? Imprimiu bastante, bastante gente viu. Mas primeiro, imprimiu para a pessoa certa, vendeu, isso converteu em alguma coisa? Convertendo as pessoas que estão sendo retidas no futuro? Exatamente, exatamente, porque impressão por impressão, por exemplo, A gente está melhorando a é cada só pagar. cohort? É só Sim, pagar. Agora, é igual seguidor, por exemplo. Não, porque a gente tem que aumentar o número de seguidor. Tá, mas aí você pode comprar sim, seguidor? sim. Vai adiantar alguma coisa pro seu negócio? Não vai. Tem que Ainda mais engajar você também, né? comprar seguidor errado ali, uns árabe ali, sabe? Essas coisas assim, não vai dar. O árabe Sim, fake ali não vai comprar nada não vai. de você. Então, assim, Mas você falou pura de uma vontade. coisa aqui que não era o foco, mas você falou dos árabes. Como foi essa experiência com dados na Arábia Saudita, Fer? Então, foi em Dubai, né? Foi em Dubai, Ah, foi em Dubai, mas a Arábia Saudita é um país muito legal lá, enfim. Foi bem bacana. opa, errou. Não foi Arábia Saudita, foi em Dubai. Foi Dubai. Mas, assim, como que foi essa experiência lá? Foi algo bastante interessante do ponto de vista de tentar usar dados para coisas assim que estão muito no começo. Então, essa questão de validação de audiência era uma empresa bem seed stage, então era uma empresa que ainda estava validando algumas coisas a nível de produto. Uhum, Então, foi algo muito interessante para começar a despertar essa consciência mais de dados dentro da organização. Então, a organização, por exemplo, tinha uma planilha ali que o pessoal de vendas alimentava a planilha e controlava vendas por lá. sim. O começo Então, do começo, o não MVP, tinha, né? não tinha um dashboard ali. Uhum. Então, a primeira coisa que eu perguntei para o CEO quando eu cheguei lá, eu falei assim, me mostra os dashboards da empresa para entender como que tá. Ele, olha, não tem dashboard. Aqui Você que fez o é uma, primeiro. foi basicamente Como foi a isso. sensação de fazer o primeiro? Eu adorei. Tipo, Ah, deixei minha marca. Não consegui apelidar o nome do dashboard, mas eu fiquei com vontade. olha, foi bom por um lado, porque, enfim, deu mais, né, mais dados ali pro pessoal, mais processo, ajudou a gente a consolidar alguns processos iniciais, mas tem muita questão de que lá, e é uma grande dor da equipe de marketing, que a equipe de vendas não atualiza
o negócio do CRM, entendeu? Ah, então tinha uma dependência com outras É áreas. lógico, é lógico, é lógico. Então, porque imagina que era um produto no qual tinha muita gente de vendas lá. Então, era praticamente vendedores que estavam lá vendendo o produto e atualizavam o CRM. Então, eu dependia muito deles para atualizar os dados lá do CRM. Então, para mim, foi não só criar o dashboard, mas assegurar que aquele dashboard estava sempre atualizado, com o Sim. dado fresco. Então, e para convencer um monte de vendedor árabe a atualizar o CRM. O que você fez? Então eu comecei a falar, olha, é o seguinte, a gente tem que pegar o dinheiro, né? É assim, ó, se você não está colocando as coisas no CRM certo, sua comissão vai ser afetada. Uau! Funcionou? Funcionou, porque na época tinha o meu outro gestor, que era o VP de Growth, e ele estava onboardado com isso também. Uhum. Então, não foi só eu tirando isso da cartola, então eu também tive o buy-in ali. Sim. Eu falava, todos os leads, todos os casos que não tiverem frescos no CRM, eu vou colocar que estão no meu nome. Ou seja, você não vai ganhar comissão, porque vai estar no meu nome, vai estar Fernanda. Falando de futuro, quais são as tendências que você acredita que existe para o growth marketing? Olha, eu acredito que tem a tendência do crescimento sustentável. Financeiro. Exatamente. As Então, pessoas estão não aprendendo, né? fazer ali aquele crescimento desenfreado, sabe? Eu acredito muito que. E eu tenho essa esperança também. Esperança foi uma palavra boa. Eu tenho essa esperança. Não, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu Tem que acredito ser, tem que ser otimista. que nesse mercado você tem que ser esperançoso. Você tem que ter um lado ali de fé também, né? Que as coisas elas vão chegar a um equilíbrio. Então, por exemplo, as iniciativas de marketing elas vão ser analíticas, mas igual a gente estava falando, não ser data-driven, mas ser mais data-oriented, porque existem modelos de negócio que não tem tanta amostra, que aí você vai calcular o ROI, você vai ter que calcular o ROI da iniciativa de vários canais, você não vai conseguir isolar de um canal específico. Sim. Então, e as pessoas vão conviver com isso e serem felizes com isso. Que foi um pouco do que você fez no Nubank quando eu estava lá. Que foi marketing online e marketing offline. Um influencia o outro. Exato, e a gente conseguiu ver com dados que existe essa influência. Não é que um funciona de forma separada com o outro. Existem interações que um vai potencializar o outro. Então, Sim. e também ter uma questão também de ter uma triangulação de métodos de análise. Então, por exemplo, hoje você vai fazer lá a avaliação dos canais de marketing, geralmente o pessoal olha ali, foi o que o canal de mídia falou, último clique, é esse, E acabou. e acabou. Não, você vai ver agora que empresas vão começar a usar várias técnicas de análise. Então, uma de last click, a outra mais para avaliar esse efeito do off com o on, porque o off é mais difícil de medir com o last click, né? Sim. Então, mas precisa entender, beleza, como que o off Qual a influência do influenciou. offline para o Então, online? usar diversos tipos de análise para você ali triangular, usar 3 análises diferentes, que uma vai se complementar à outra para você fazer a sua E estratégia. aí, dependendo diferente. do contexto de decisão que você precisa tomar, você usa mais uma ou você usa mais a outra. Exato, isso que é ser inteligente. Não só tem gente que fala, não, que eu vou ter significância estatística para tudo, que eu quero calcular o ROI de um canal. Então, por exemplo, hoje muitas empresas falam assim, eu não gosto de trabalhar com influencer, porque influencer não dá retorno. Mas depende do que é retorno e do como ele está calculando. A questão é que o pessoal começou a ficar tão bitolado com dados que eles esquecem que existe algo que é a janela de atribuição e conversão. Sim. Às vezes, o influencer não vai fazer com que a pessoa converta naquele dia, naquela semana. Às vezes também é só um brand awareness, né? Depende Às do objetivo vezes, da vai campanha. demorar um tempo Uhum. para que aquela conversão com aquele influencer seja feita e concretizada. Outra coisa, tem gente que fala, porque o influencer vai fazer um post aqui e pronto, acabou. Não, tem uma questão de frequência ali que tem que ser medido. Então, a minha esperança, e eu estou vendo que isso está sendo começado a discutir, é você entender essas nuances de canais de marketing diferente, entender modelo de negócio e na hora de você fazer a medição, você entender o que faz mais sentido para essa mídia, o que faz mais sentido para o meu negócio e aplicar a análise correspondente. Não falar assim, porque vai ser tudo performance, last click, pronto, acabou.
Influencer não vale a pena, No final televisão do não vale a dia- pena, nada. Assim, No final do dia é o que a gente quer, né? Daí vai vir a sustentabilidade financeira. e hoje, por exemplo, eu tô vendo algumas coisas, por exemplo, no marketing B2B. Né? Eu gosto de falar do B2B porque ele é um caso que são transações grandes Uhum. e não tem tanto volume, porque, enfim, né, tem muito menos empresa do que gente. E se você for em uma abordagem mais antiga do marketing B2B, você vai ver que as pessoas focavam muito em leads. Uhum. Ou seja, eu vou fazer aqui um e-book. Vou falar para a pessoa dar o e-mail para ela para baixar o e-book. Coleta esse e-mail, faço um monte de campanha ali, mando spam ali, faço um monte de coisa. Aí, mas eu tive ali o lead. Só que aquilo, o Você lead. tá falando com conhecimento de causa. Ó, assim, já vi muita coisa, né? E às vezes a pessoa só tá ali colocando o e-mail dela porque ela quer baixar o e-book. Sim. Ela não tá nem querendo comprar. Tão simples quanto isso. Existem estudos que falam que somente 5% das pessoas estão nesse buying mode, nesse modo de compra. Os outros 95%, eles não querem escutar nada do ser, eles não estão prontos para comprar, eles estão satisfeitos com o concorrente, enfim. Várias razões. Então, o que acontece? Você coleta o lead, mas a grande parte ali, os 90%, 95%, só quer baixar o e-book, só quer ler o e-book. Então, hoje, está muito essa questão de que lead é métrica de vaidade. De que adianta você ter trocentos leads se esse lead não está interessado no seu produto, só queria baixar o e-book. Sim. Às vezes ele só quer isso. Às vezes o cara só quer baixar o e-book. Aí você fala, vou coletar o lead, sabe? Então, hoje está tendo até um esforço muito de que, beleza, as métricas ali têm que ser mais focadas na geração de receita, em oportunidades, em deals gerados mesmo, que estão basicamente, né, prontos ali, estão qualificados, só falta o pessoal de vendas ali só, né, chutar pro gol e pronto, acabou. Então, não só o marketing, porque hoje, assim, você vai nas vagas de marketing B2B no mercado e é só gerar leads. É. E aí, o lead quer dizer alguma coisa? O pessoal só quer baixar o e-book. Então, E aí tem todo um custo por trás disso que não vai ter retorno. exato, você fica colocando o cara para ficar criando e-book, sendo que o cara só tá criando e-book. O pessoal, nossa, que e-book legal, valeu, falou. E às vezes nem lê, né? Às vezes nem lê. Ou às vezes cria uns e-book tão ruim que a pessoa vai lá, baixa, nossa, que e-book horrível, sabe? Ou então é o chat GPT que tá criando. Ou o e chat as GPT. pessoas nem Não, tão lendo. exatamente, o chat GPT tá criando. Então, isso é muito perigoso. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, lead não quer dizer muita coisa. Eu hoje, assim, nas empresas que eu tô trabalhando, eu nem olho tanto lead, eu olho mais oportunidade mesmo. Vamos aqui indo dos meios finais. Você tem alguma dica, alguma estratégia para essas barreiras todas que a gente discutiu aqui, da cultura de experimentação, conseguir implementar um teste, problema cultural, são vários problemas, mas agora vamos para a fase de terapia, porque não é possível, né? Como que a gente sai de toda essa zica? Olha, assim, eu teve uma época da minha vida que eu era muito briguenta. Não parece que eu sou briguenta, mas eu Você sempre brigava. foi muito calma. Então, mas eu brigava por algumas coisas que hoje eu vejo que eu só me estressei. Então, hoje eu sou muito, assim, Seletiva. eu sou muito até política, na verdade, sabe? Então, assim, hoje, se eu vejo, por exemplo, eu sempre tento, antes de fazer algum teste ou alguma coisa que vai alterar a cultura da empresa de alguma forma, eu sempre tento estabelecer uma relação de confiança antes. Então, ou seja, dar às pessoas o que elas querem. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma mentorada que ela estava querendo ser mais analítica, implementar métodos de experimentação na área dela. Só que o chefe dela não estava muito onboardado com isso, ele queria uma bendita de uma planilha do Excel com todas as métricas. Ela falou, mas eu não vejo, né? Por que o cara está querendo isso? Eu falei para ela, manda a planilha pro cara. E fala assim pro cara, eu vou fazer a planilha mais bonita que você viu na sua vida. E entrega. Entrega a planilha que o cara pediu, bonita, maravilhosa, faz com um sorriso no rosto. Por quê? Porque você vai ganhar moral com ele. Sim. Ganha a confiança dele e aí você vai conseguindo. Até quando você for explicando a planilha, mostrar, olha, isso pode ser melhorado se a gente começar a fazer experimentação. Esses dados podem estar melhores, a gente pode melhorar essas coisas. Então,
inserir a experimentação em coisas que as pessoas já querem. Entendi. Entendeu? Então, se o chefe quer mostrar a bendita da planilha que você fala, por que o cara tá pedindo isso? Mostra logo a planilha, ganha confiança. Você está numa área que você precisa conversar não só com seu chefe, mas com várias outras pessoas. Uhum. Mapeie essas pessoas. Não Cria chega a pedir. relacionamento. Exatamente, e depois faz. Então, não é para chegar já com os 2 pés no peito, já, você, vamos acabar com tudo isso. Tá Vamos tudo fazer- errado. Tá tudo errado. Gente, tá tudo errado. É uma frase que me dá arrepios. Tá tudo errado, sabe? Pode estar tudo errado mesmo, Mas você não vai falar. assim, dá primeiro o que o povo quer ali, sabe? Faz esse esforço mais Uhum. cultural, porque hoje eu vejo que a grande resistência é cultural. Sim. A grande resistência é a parte de política. É você ter confiança e começar a inserir essas coisas aos poucos. Então, ter essa parte política, ter paciência, fazer esse processo educacional com o seu chefe também. Então, Sim, sem minar, né? Porque ser uma pessoa que está numa posição ali de liderança, tudo bem que hoje a gente sabe que tem os tech leads e tem só os gestores, né? Dependendo dali, a gente tem essa diferença. Mas você minar ali o ego de uma pessoa que está numa liderança que, em tese, deveria saber mais, mas não, né? Dar abertura, explicar de pouquinho em pouquinho e compartilhar ali o seu conhecimento, que de pouquinho em pouquinho você vai ganhando a confiança e conseguir executar. exato. E fazer esse trabalho de educação. Então, Literação de dados é o nome. literação de dados. E assim, eu sei que talvez se você está muito júnior, talvez seja um pouco mais difícil. Mas se Sim. você está mais no meio da pirâmide, começar a fazer esse esforço aos poucos, sabe? Começar a fazer essa conscientização aos poucos é muito importante. Então, não chegar brigando é legal. Estabelecer essa confiança é legal também. É muito essa questão de criar esse ambiente ali de Confiança. convencimento, com confiança. Uhum. Porque a questão dos dados é que o dado mostra o que é bom e o que é ruim. Sim. E às vezes a gente não está preparado. E tem gente que tem um ego fraco que não quer que a coisa ruim seja mostrada. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, isso até que eu falo muitas E aí vezes. separar também, né? Porque, poxa, ali o time de dados ali defendendo o meu lado, o time de dados está ali para mostrar o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo não é responsabilidade ali do time de dados. A gente está ali medindo os acontecimentos. E se a gente não mostra o real contexto, você vai tentar resolver um problema que às vezes nem existe. Exatamente. Então, eu sou muito a favor de que se você sabe negócios, você também tem que saber dados. Você não pode também deixar tudo na mão do BI. Você não Sim. pode deixar tudo na mão. E o contrário também é verdade, né? Ali, quais são as melhores métricas? Aí chega a requisição ali, tinha ali a requisição ali do meu CEO, e eu falava, esse dado a gente não tem, não está sendo salvo. A gente pode fazer desse jeito? E o risco, né? A vantagem e desvantagem dessa métrica é essa. A que você queria, ela é perfeita. Ótima. Mas a gente precisa de desenvolvimento ali do time de microserviço. Ou então da coleta, né, ali do time de produto daquele tracking, daquele evento. Exato, aí é a questão, né? O quanto ali é o 80-20, né? Sim. Se o mais simples resolve 80% do problema, vai com o mais simples primeiro Sim. também. E isso é até para profissional de dados, é um conselho que eu dou, porque o pessoal quer fazer a infraestrutura da NASA, quer fazer a análise da NASA. Tem gente que já quer ficar propondo, por exemplo, a rede neural sem ter nenhuma regressão logística ali na Sim. empresa, sabe? Já quer ir para o mais difícil, o mais caro, o mais difícil de ser implementado. Sim. Começa com o mais simples primeiro, valida, cria Não, o seu até porque case de é parte do sucesso. processo de você construir essas coisas, todas as modelagens mais complexas, né? Se você não faz uma boa exploração, se você não entende as relações, você não vai conseguir entregar modelos que entregam valor. Exato. Então é todo um trabalho. Eu falo que se você está lá no meio da pirâmide, esse trabalho de manage up, né? Eu falo que é gerenciar o seu manager. É muito importante. Sim. Então, e as pessoas pensam, ai, que não, porque eu vou ser manager, só vou gerenciar ali a base da pirâmide, ou não, meu chefe, não quero saber dele. Mas não, você tem que fazer o trabalho educacional também. Gente, a gente falou muito. Eu vou tentar aqui recapitular. Mais de 1 hora, fácil, dava para ficar mais 1 hora aqui.
Mas hoje a gente falou sobre os aspectos que estão dentro do Growth Marketing, a diferença para o marketing tradicional, a importância da experimentação, os desafios da experimentação, principalmente quando a gente está falando de empresas que têm poucos dados, e aí a gente está falando de empresas B2B em early stage. A gente também falou da dificuldade das pessoas, né, conseguirem construir boas métricas, e aí a gente tem o problema da métrica de vaidade. Também falamos de vieses, viés da confirmação, né, a campanha ali acha que está bombando, mas na verdade não é a campanha, é o cenário que está ali fazendo com que suas campanhas estejam voando. Então, Fer, queria muito agradecer a sua presença aqui. Espero que seja só o primeiro. Que em breve você volte para outros e a gente fala de outros assuntos. A gente vai falar de business case na balada também. Esse deixa daqui um tempo. Agora, você que está aí em casa, ativa o sininho, se inscreve no canal e manda sugestão pra gente. Gostou? Comenta aí. Beijo!